Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, numa aula importante, industrialização no Brasil. Lembro você que a industrialização no Brasil ela é tardia, ela é incipiente, ela passou por momentos de aceleração e de retração. Cada momento tem as suas características peculiares, momentos que o Estado intervém mais, momentos que o Estado libera mais economia, criação de estatais, privatizações, momentos que a indústria no Brasil entra num buraco, acompanhando a crise econômica, momentos de ascensão da nossa indústria, de competitividade, momentos de espacialização dessa indústria no território brasileiro, diminuindo a concentração. Todas essas questões que eu levantei aqui, nós vamos ver agora na nossa aula de Indústria do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, beleza? Vamos lá! Industrialização no Brasil. Pensa numa aula importante. Então, anotem tudo, beleza? Porque nós vamos trabalhar aí os principais pontos de provas. Industrialização brasileira. Primeiro, vamos falar das características, tá? Isso é um ponto mais do que relevante, você entender como se inicia esse processo de industrialização. Então eu vou tirar aqui, 3 características. Ela é tardia. Ela também é incipiente. E ela tem como principal característica, anotem isso, ela é de substituição de importações. Aqui eu vou até colocar, uma estrelinha aqui, um coração. Melhor, vamos pôr um coração, porque esse aqui é o ponto importante. Essa substituição de importação está ligado à nossa elite cafeeira. Então, nós temos aqui uma elite que detinha o poder político e econômico no início do século XX até no final do século XIX, e essa elite importava produtos da Europa. Que tipo de produtos, Jean? Importava, por exemplo, bens não duráveis, bens de consumo, gente. Roupa, móveis, tudo da Europa. Tá, Jean, mas o que tem a ver isso com industrialização? Para entender isso, a gente tem que pegar um avião e voar lá para a Europa. Eu vou fazer aqui nesse cantinho. Como se encontrava a Europa no início do século XX? Ela se encontrava num período muito difícil, instável. A Europa estava entrando numa grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Além disso, pós-Primeira Guerra, nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, que vai atingir o mundo todo, principalmente a Europa. E depois a nossa Segunda Guerra Mundial, a mais triste de todas. Então a Europa se encontra num período de instabilidade. E esse período de instabilidade leva ao processo de industrialização no Brasil. Por quê? Essa elite cafeeira, antes desse período de instabilidade, ela exportava café para a Europa. Então era aquele famoso pacto colonial. Se exporta produto primário, matéria-prima e se compra produto industrializado. E o Brasil fazia isso, a elite tinha dinheiro, queria se comportar como os europeus, as nossas cidades estavam sendo desenhadas como cidades da Europa, só para você ter uma ideia, e estimulada por essa burguesia cafeeira, suave até aí, tranquilo? Mas tá, Jean, como eu vou continuar exportando café num período de instabilidade? Eu estou falando de um produto que não é de consumo diário, que é um produto supérfluo. Ou você vai falar assim, não, eu estou em guerra, vou parar para tomar um cafezinho. Pelo contrário, não se toma café.
nesse momento, a indústria de alimentos enlatados ganha muito espaço, porque o mundo em guerra precisava alimentar esses soldados. O mundo em guerra precisava fazer farda para esses soldados. Teria que fazer capacete, teria que fazer armamento. Então, para pensar que esses produtos que o Brasil comprava da Europa deixa de ser produzido. Então, a Europa ela vai deixar de produzir bens de consumo não duráveis. Para começar a produzir o quê? Produtos para guerra. Então, ela vai produzir armamento, fardas, comidas enlatadas, produtos para a guerra. Tá, olha o cenário que se tem. Essa elite não tem mais de onde comprar esses bens de produção não duráveis. Fora que não tem para quem exportar mais café. Mas eles ganharam muito dinheiro com a exportação do café. Eles possuem o quê? Capital. E aí, eles falam o seguinte, olha, a gente precisa mudar o nosso perfil econômico. Se a gente continuar dependendo apenas da exportação de café, nós estamos enrolados. E aí, eles decidem comprar equipamentos da Europa, mas equipamentos obsoletos. E isso leva a ter uma industrialização incipiente. Incipiente significa uma industrialização fraca, lenta, que não levou a transformações significativas na sociedade brasileira. Começa a se produzir, olha aqui, bens de consumo não duráveis, como eu falei para vocês, chapéu, móveis, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas principalmente na cidade de São Paulo, já que muitos dos cafeicultores saíram do Vale do Paraíba, onde se produzia muito café, e se instalou nos bairros da capital paulistana, Campos Elíseos e Higienópolis. Tranquilo até aí? Outro ponto das nossas características aqui é a questão de ser muito tardia. Enquanto a Europa já tinha passado pela primeira e estava na segunda revolução industrial, junto da Europa, os Estados Unidos, o Brasil começa a entrar na primeira revolução industrial dele. Por isso que eu falei para vocês, com máquinas obsoletas, atrasadas. Como você vai querer competir com outros países se você tem equipamentos lá da época da carochinha? Então, não teve como o Brasil entrar dentro desse processo de uma forma forte, de uma forma competitiva. Tranquilo até aí? Isso vai mudar? Um pouquinho, agora em Vargas. Agora, em Getúlio Vargas, a industrialização ela ganha outra cara. Ela vai ter como a principal característica, vamos colocar aqui de novo, as características, é um ponto mega importante que vai cobrar na prova. Como característica, a criação delas das estatais. Então, intervenção do Estado em todo o processo de industrialização. Então, o capital provinha do governo e não de empresários. E a nossa industrialização se dá início como? Com o capital privado, da agricultura, do capital excedente. O Vargas, com uma característica, né, de um governo centralizador, então você tem aqui como característica um governo centralizador, nada mais do que todo um processo de industrialização está na mão do Estado. Tá, mas o que ele vai fazer aí para dar um boom na nossa industrialização? Primeiro ponto, para ter uma industrialização de verdade, não incipiente, e não somente de bens de consumo não duráveis, e sim para gerar tecnologia nacional, se precisa de uma indústria de base. Ah, mas Jean, o que é uma indústria de base? Eu não sei, é aquela que vai beneficiar a matéria-prima. Então você tem a matéria-prima, mas qual que é, Jean? Eu vou dar como exemplo aqui, para ficar fácil, tá? Eu vou dar como exemplo o minério de ferro. Tá? Então eu pego aqui o minério de ferro,
tiro lá das jazidas o quadrilátero ferrífero e vou transformar esse minério de ferro numa siderúrgica em aço. E o aço é uma liga metálica que vai ser utilizada na indústria, tem características de maior facilidade de manuseio do que o minério de ferro. Tá, o que é uma indústria de base, então? É esse cara aqui, ó. As siderúrgicas, as metalurgias, as petroquímicas. Eu poderia falar também aqui, ó, olha que ponto importante, do petróleo. Ah, mas já por que é importante? Porque o Vargas vai dar o boom do petróleo no Brasil. Tranquilo? Tá, então se precisa de uma base para construir toda a edificação. Essa edificação vai ser construída lá por Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas se não tivesse a base de Vargas, você não teria isso. Então vem cá, quais são as indústrias de base que o Getúlio vai investir? As principais. Primeiro, a Petrobras. Olha isso, tá? Vem lá de Vargas. Qual que é a outra? A Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? São as duas aí que eu vou discutir com vocês. A Petrobras está dentro da política do petróleo é nosso. Isso aqui sempre aparece. Vargas cria uma corrida para o petróleo. Então, não tinha tanta tecnologia, e aí a galera começou a furar poço no Brasil inteiro. Furar poço, gente. Vai furando. Olha, aqui pode ter petróleo. Fura lá. Aqui também. Fura ali. Até se encontrar uma grande jazida de petróleo. Não é no mar, tá? No mar vai ser bem depois. E sim no continente, lá na Bahia. No Recôncavo Baiano. Guarda isso, que isso aqui sempre aparece, tá? No Recôncavo Baiano se encontra petróleo. Aí você tem a imagem clássica do Getúlio molhando a mão assim no petróleo e apontando. O petróleo é nosso, descobrimos o ouro negro. Isso aqui vai dar a largada do nosso processo de industrialização. Outra historinha muito importante aí é a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas, Jean, por que Volta Redonda no Rio de Janeiro? Tem uma questão estratégica, tá? Eu vou desenhar aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui só um esboço, tá, gente? Esboço. Não começa a falar mal dos meus mapas, não. Ó, aqui você tem o estado de Minas Gerais. Aqui você tem o estado do Rio de Janeiro. E aqui você tem o estado de São Paulo. Volta Redonda está mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui você tem um quadradinho, tá? Que é o quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero. Nós vamos falar um pouco mais disso nas nossas aulas de mineração no Brasil. Tudo bem? Aqui você tem ferrífero, tem ferro. E precisava transformar esse ferro em aço. Tranquilo? Suave na nave? Então, o que se fazia? Se levava o minério de ferro até essa siderúrgica, ali se transformava em aço e parte desse aço vinha para as indústrias aqui em São Paulo. E lá no futuro deu muito certo, foi levada para o ABC Paulista, as multinacionais que JK trouxe para o Brasil. E parte desse aço ia para o Rio de Janeiro. O minério de ferro do quadrilátero ferrífero, grande parte dele ainda fica dentro do Brasil e a outra parte também vai para o Espírito Santo e lá do Espírito Santo, no Porto de Tubarão, é disseminado para o restante do mundo, aí, principalmente para a Ásia. A CSN é importante porque nós vamos contar a historinha aí de aquisição da CSN. O Vargas era um grande estrategista e olha a jogada dele. Ele tinha característica muito mais parecida com Mussolini, com Hitler. Para pensar, ele era um ditador. Ele conseguiu, né, continuar no poder aí por um golpe. Né? Isso aí a história conta, não sou eu. Tudo bem? Suave na nave? Tá. E aí o que ele fez? Ele começou a pender para o lado do eixo. Os Estados Unidos, com medo do Brasil apoiar o eixo, já que a Alemanha teria uma plataforma de lançamento, para pensar, de mísseis e de aviões lá em Belém.
Daria questão de horas, estaria nos Estados Unidos. E aí sentaram o Churchill, o Roosevelt e o Vargas, começaram a trocar uma ideia, falaram assim, você tem que apoiar os Estados Unidos. E aí o Vargas, espertinho, falou, nós estamos se industrializando, precisamos de uma siderúrgica. Se você nos dar uma siderúrgica, investir, nós apoiamos os Estados Unidos na guerra. Demorou, os Estados Unidos falou, vamos apoiar vocês. E aí os Estados Unidos investiu na construção da CSN. E aí a gente passa a ter a nossa primeira siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, para beneficiar o minério de ferro vindo lá do quadrilátero ferrífero. Suave na nave até aí? Aqui a gente começa a ter a nossa base a partir da entrada das multinacionais. Bora para a aula. Então vamos lá, pessoal. JK, a partir de 1956, se instala um novo modelo de desenvolvimento, pautado na relação íntima entre o capital privado e o estatal. Essa relação aqui tinha como objetivo um crescimento astrondoso, 50 anos em 5. E como foi estruturado essa dinâmica entre o capital privado e o capital estatal? O capital privado estava representado inicialmente pelas multinacionais automobilísticas. Então você teve aqui a instalação da Volkswagen, por exemplo. Mas para pensar, a Volkswagen vai se instalar aqui no Brasil, os carros vão rodar as nossas estradas, mas a gente nem tem estrada, ainda o Brasil é um país rural. JK, agora o Estado trabalhando para o capital privado, vai provocar o êxodo rural. Mas como ele fez isso? Dificultando a vida das pessoas no campo, obrigando elas a ir morar na cidade. Foi aqui que o Brasil passa a se transformar num país urbano e, consequentemente, a indústria da construção civil teve um boom de crescimento também nesse período. Fora isso, não podemos deixar de esquecer a interiorização da nossa capital, Brasília. Foi construída por JK. Perceba aí a dinâmica que se dá o molde de desenvolvimento proposto por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Fora o vasto investimento para transformar o nosso país em um país urbano, JK também vai deteriorar as ferrovias, que era o principal meio de locomoção do Brasil. Então aqui, já era ferrovias, agora nós temos as rodovias. Então começa a se rasgar o Brasil de leste a oeste, de norte a sul, com as BRs em prol dessas indústrias automobilísticas que estavam sendo instaladas aqui. E esse projeto aqui, ele foi ancorado por intelectuais que achavam que o Brasil deveria ter um modelo de desenvolvimento pautado dos países ricos. Olha, Jean, mas o Brasil tem uma dinâmica, eles outras. Isto mesmo, todo esse investimento estatal que foi financiado pelo Fundo Monetário Internacional leva o Brasil ao aumento gigantesco da dívida externa. Então o Brasil se endividou para construir infraestrutura para as indústrias automobilísticas que se instalaram aqui. Tudo isso porque muita gente achava que o Brasil deveria ter o desenvolvimento econômico pautado nos países ricos. Além da indústria automobilística, você teve a indústria de eletrodomésticos, a indústria de eletrônicos e de exploração mineral também chegando no Brasil nesse momento aqui de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Beleza? Vamos para a próxima. E é fácil entender o período militar no contexto da industrialização no Brasil porque tem um foco de análise aqui
que é o milagre econômico. Então, o milagre econômico praticamente é sinônimo de período militar, tá? Então, já foca nessa análise aqui, porque as provas vão te cobrar. O que foi esse milagre econômico? Foi um crescimento econômico, o nome já diz, né? Crescimento da economia em números estratosféricos para a realidade brasileira. Tá? Qual foi esse número, Jean? 10% ao ano. E esse crescimento aqui foi financiado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial. Era um momento muito favorável dos países ricos, e esses países ricos começaram a financiar economias emergentes e subdesenvolvidas. O FMI e o Banco Mundial não financiou só o Brasil. Você lembra lá os tigres asiáticos? Estão tudo dentro dessa mesma leva. O Brasil pegou esse dinheiro e investiu em infraestrutura, e uma infraestrutura pesada. Então eles rasgaram o país de rodovias. Então aqui você teve aqui o aumento das nossas BRs, das transbrasilianas da vida aí. E você também teve a indústria produzindo muito bens de consumo não duráveis. Mas, Jean, por quê? Porque esse crescimento de 10% aqui favoreceu a classe média. E a classe média consumiu produtos não duráveis. Então aqui, por exemplo, liquidificador, batedeira, foi muito vendido nesse momento aqui no Brasil. Tá? Você tinha várias propagandas estimulando essa classe média a consumir esses produtos. E todo esse contexto econômico leva ao fortalecimento do milagre econômico. Mas calma, que não é tudo mar de rosas. Mas todo mundo sabe que o mundo não é só um mar de rosas. O mundo entra numa crise provocada pelo petróleo. Então você teve aqui a crise do petróleo, e essa crise que gera toda uma desestabilidade econômica leva o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial a aumentar os juros. Consequentemente, o Brasil não conseguiu pagar esses empréstimos, porque é juro sobre juro, igual cartão de crédito, foi aumentando, e isso reverteu uma dívida pública e além de uma dívida externa. Então, a nossa dívida externa, desde lá de Dom Pedro, que o JK aumentou, foi para o céu agora no período militar, por conta desses grandes empréstimos que eles realizaram do FMI e do Banco Mundial. Mas já só rodovias, né, tá ligado a essa infraestrutura? Não. Eu deixo em destaque aqui a colaboração até positiva do período militar, quando nós falamos da Itaipu, da maior hidrelétrica do mundo, para favorecer as indústrias localizadas no Sudeste. Além da Itaipu, você tem aqui a ponte Rio-Niterói. Também é uma contribuição importante aí de mobilidade urbana entre as duas cidades. São obras faraônicas. Mas, Jean, o que são obras faraônicas? São obras grandes, gigantescas, megalomaníacas. São obras com muito investimento do governo para sua construção. Tá? E, claro, a gente não pode esquecer desse carinha aqui, ó, corrupção. Todo esse esquema que no período militar foi gigantesco. Outro ponto de análise, mega importante para sua preparação, Zona Franca de Manaus. Lembro você que é uma área onde empresas se instalaram com uma redução da carga de impostos gigantescas para favorecer a ocupação da região amazônica. É aquela linha de pensamento do período militar, ocupar para não ser ocupado. E aí veio uma galera para trabalhar ali na Zona Franca de Manaus, pessoal de outras regiões do norte, pessoal do nordeste, para trabalhar nas linhas de montagem. E esses produtos eram disseminados para o restante do país. Então, por exemplo, você tem televisores, você tem motos sendo produzidas ali e levadas para todos os 4 cantos do país.
De novo, pessoal, ó, a ideia foi ocupar a região para não ser ocupado e levar desenvolvimento para a região do Amazonas, que é muito carente. Beleza? É isso que tem que saber. Bora para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora da década perdida. A década perdida é a década de 80. Então, os anos 80 aí. Principal característica desse período: estagnação econômica. Então, essa palavra precisa estar na sua cabeça. Estagnação econômica. Foi um período aí conturbado da nossa história recente. Primeiro ponto que você já precisa, né, determinar aí na sua análise sobre a década de 80. O Brasil, ele estava tentando resolver suas questões políticas. O fim da ditadura militar e uma eleição direta para presidente da República. Posteriormente, um país precisa começar a arrumar a casa nas questões econômicas. Depois, sociais. E a última etapa, você tem aqui o ambiental. Então, nesse momento aqui, o Brasil estava tentando arrumar as questões políticas, tá? Mas tudo isso aqui vai levar a uma estagnação, porque há uma total instabilidade política. Consequentemente, vai afligir diretamente a economia. Questões sociais e ambientais nem se discutia naquele momento. Vou fazer uma linha do tempo aqui, ó, que vai ficar fácil a nossa análise. Então, 1980 é a partida, 1989 é o fim da linha aí. Em 89, nós tivemos aí um marco, que é a eleição direta, mas deixa ela aqui quietinha. Em 1985, nós tivemos também uma eleição, mas essa eleição foi indireta para presidente da República. Foi a primeira eleição pós-golpe militar. Nesse momento aqui, nós tínhamos dois candidatos. Um dele é Paulo Salim Maluf. Olha isso, Maluf. E do outro, Tancredo Neves. Os deputados votaram no candidato do povo, Tancredo Neves, do MDB. Nesse momento, de 1980 até 1985, nós tivemos a luta do cidadão pelas diretas já. Então imagina como estava o país. Havia preocupação econômica? Havia. Aqui nós temos dois sinônimos de década de 80, além da estagnação econômica. Nós temos inflação galopante e nós temos também arroxo salarial. Então, Jean, me explica o que é inflação galopante. É uma inflação que cresce todos os dias. Então, por exemplo, eu ia lá comprar uma bala num dia, ela custava 1 cruzeiro. Se eu fosse lá comprar a mesma bala no outro dia, já estava 2 cruzeiros. E o arroxo salarial? O salário não acompanha o crescimento da inflação. Então, você tem uma inflação a 100 e o salário cresce 10. Inflação a 200 e o salário cresce 20. Então, não há uma relação equilibrada entre o crescimento do salário e a alta dos preços. O que ocorre hoje? Se a inflação for de 10%, o salário acompanha a inflação e vai até 10%. Se ele aumenta 12%, é porque você tem um ganho real no poder de compra da população. Nesse tempo de crise, nós temos aqui a equiparação do salário com a inflação. Naquele momento, o salário não acompanhava a inflação. Então, olha o cenário econômico que nós estamos nessa década perdida. Fora, estamos ainda lutando por uma democracia assentada. Então, nós tivemos aqui a eleição, vence Tancredo Neves, mas ele não sobe no poder. Quem vai subir é Sarney. Sarney sai da Arena, que era o partido político dos militares, e vai assumir. Mas por que, Jean? Porque o Tancredo morreu, cara. Você imagina? O brasileiro esperou por um presidente.
Aí quando o cara vai assumir, o cara morre. O país azarado. E aí o Sarney se torna presidente da República. Uma das coisas boas que ele vai gerir nesse momento aqui é uma só. A nossa Constituinte Cidadã de 1988. Fica ligado nisso aí, pode aparecer em prova. Esse cenário, inflação, arroxo salarial. O que o Sarney tentava fazer? Vários planos econômicos. E esses planos, muitos deles se pautavam no congelamento de preços. Você tinha nesse momento aqui, olha que coisa absurda, os fiscais da SUNAB, que era a Companhia Brasileira de Abastecimento. Os fiscais da SUNAB, eles iam nos supermercados ver se o preço subiu. Por quê? Foi congelado. Mas olha a loucura, congelava o preço, congelar não podia aumentar o preço. Aí que todo mundo fazia? Ia correndo para o supermercado e comprava para estocar. Um dos principais eletrodomésticos que eram vendidos nessa época era o freezer. Porque as pessoas guardavam carne, congelavam o alimento. Na casa tinha a copa. Acho que na casa dos avós de vocês tem a copa, que ela guardava todo o alimento. Porque se estocava o alimento para poder, depois do fim do congelamento, comer. Por quê? Acabava o congelamento, o que acontecia com o preço? Subia de novo. Era uma loucura. Eu lembro, eu era pequenininho, ia comprar uma bala, a bala estava caro, comprava um leite caro. O caos. E o Brasil perdurou isso até 1994. Tá? Aqui nós vamos ter ele, o Plano Real. Até um pouquinho antes, aqui em 93, nós tivemos a Unidade Real de Valor, a URV. Mas guarda que depois nós vamos falar disso daqui. Vamos terminar a nossa fala até 1989. O governo Sarney acaba, nós temos uma eleição totalmente bizarra, mas o povo poderia escolher. Mas imagina se escolheu certo. Um povo que não escolhia um presidente desde 1964. A eleição você tinha vários personagens, tinha Silvio Santos, Enéia, Covas, Quércia, Brizola, uma galera. Mas dois candidatos se destacam, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Fernando Collor de Mello, o presidente super-herói, que fazia academia, corria, andava de jet ski. Quem ganhou? Com o apoio da mídia, Fernando Collor de Mello. Você teve um debate que a Globo manipulou, tem toda uma história aí. Collor vence, se torna o primeiro presidente da República Federativa do Brasil pós-golpe militar. E o que o Collor fez de bom? Uma coisa só para a indústria. Ele falou a seguinte frase: nossos carros são carroças. Ah, mas Jean, por que isso é importante? No momento que ele fez isso, ele começa a abrir o mercado. De novo, Jean, meu Deus, ele vai abrir o mercado para a entrada de carros importados, forçando as montadoras instaladas no Brasil a investir em tecnologia, a melhorar a qualidade dos nossos automóveis. Olha, cara, a galera sofreu, porque chegou Jeep Pajero, então você tinha carro japonês, da Mitsubishi, e os carros brasileiros tinham uma tecnologia muito arcaica, é diferente dos carros produzidos lá na Europa, e obrigou a Fiat a produzir um carro melhor, a Volkswagen a produzir um carro melhor. Consequentemente, se você tem tecnologia, obriga a ter políticas públicas para qualificar melhor o funcionário. Então o Brasil começa a dar os primeiros passos para um desenvolvimento do setor industrial. Mas só foi isso. Roubalheira, roubalheira, roubalheira. Collor sai, sofre o impeachment, sobe no poder o seu vice, Itamar Franco. Itamar, junto com Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, vai instaurar o Plano Real, que fica para a próxima aula. Beleza, pessoal? Gabarita Gel.